Fala guerreiro, fala guerreira! Na aula bônus de hoje eu vou demonstrar para vocês os dois casos particulares para a velocidade média. Um caso onde nós utilizamos a média harmônica e o segundo caso onde nós utilizamos a média aritmética. Mão na massa, vamos juntos! O primeiro caso para a velocidade escala média é quando a questão pega o percurso total e divide em dois trechos de distâncias iguais, que é o caso dessa figura aqui, né? Nós temos o corpo saindo do ponto A até a posição B. No primeiro trecho, ele percorre uma distância D no intervalo de tempo ΔT1. O segundo trecho, ele também percorre uma distância D, só que no intervalo ΔT2. Como é que nós fazemos para calcular a velocidade escala média total, a velocidade escala média para o percurso todo? E aí se liga, fera. Para esse primeiro trecho, eu posso escrever o seguinte: a velocidade escala média do primeiro trecho, ΔS sobre ΔT. Tranquilo? Mas o ΔS percorrido no primeiro trecho é a distância D, é o deslocamento escala D, no intervalo de tempo ΔT1. Então, a velocidade média do primeiro trecho seria D sobre ΔT1. Vou isolar aqui esse ΔT1, eu subo o ΔT1 e desço a velocidade V1. Então, eu posso escrever que o ΔT1 nada mais é do que D sobre V1. Tranquilo? E aí, vamos guardar isso aqui, ó. Vamos guardar isso aqui. O ΔT1 seria D sobre V1. O que eu fiz para o primeiro trecho, eu também faço para o segundo trecho, guerreiro, guerreira. Vamos comigo. A velocidade média V2 do segundo trecho seria o ΔS2, que é a distância D, sobre o ΔT2. Então, eu posso escrever que o ΔT2 é igual a distância D sobre a velocidade média V2. O ΔT2 é a distância D sobre a velocidade média V2. Fera, se a questão pede para você calcular a velocidade média total, ora, quem seria a velocidade média total? A velocidade média total seria o ΔS total sobre o ΔT total. Nada mais justo, concorda? Mas o ΔS total de A para B seria a distância 2D. E o tempo total seria o ΔT1 do primeiro trecho mais o ΔT2 do segundo trecho. Beleza? Então, ΔS total 2D e o tempo total ΔT1 mais o ΔT2. Nada mais justo. Só que onde tem ΔT1, eu vou trocar por D sobre V1. Onde tem ΔT2, eu vou trocar por D sobre V2. Então, ficamos com 2D, que seria o ΔS total, sobre ΔT1 seria D sobre V1, mais o ΔT2, que seria D sobre V2. O ΔT2 seria D sobre V2. Tranquilo? O que é que nós podemos fazer aqui? Vamos tirar o mínimo aqui nessa soma de frações, né? E o mínimo entre dois valores, fera, o mínimo múltiplo comum, pode ser o produto V1, V2. Então, ficaríamos assim: a velocidade média total seria igual a 2D, tá aqui, ó, 2D, que seria o ΔS total, e vamos tirar o mínimo aqui. Quem é o mínimo entre V1 e V2? O mínimo entre V1 e V2 é o próprio produto V1, V2, beleza? Então, eu pego V1 vezes V2 e divido por V1, sobra apenas V2. E eu multiplico V2 vezes D. Então, V1 vezes V2 dividido por V1, sobra V2. Vezes quem? Vezes D. Então, eu teria D vezes V2. Mais V1 vezes V2 dividido por V2, sobra V1. Vezes quem? Vezes D. Então, eu teria D
vezes V1. E com isso nós tiramos o mínimo. Tranquilo? Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu repito a primeira, 2D, e multiplico pelo inverso da segunda. V1 vezes V2 sobre, aqui eu posso colocar o D em evidência. Coloco o D em evidência, fica V1 mais V2. Tranquilo? Então, repito a primeira, 2D, multiplico pelo inverso da segunda, V1 vezes V2, sobre D, que eu coloquei em evidência, V1 mais V2. O D que aparece aqui em cima, aparece aqui embaixo, eu posso simplificar. Conclusão, a velocidade média total seria igual a 2 vezes o produto V1 vezes V2 sobre a soma V1 mais V2. E essa média é chamada de média harmônica. Então, sempre que você tiver um problema de velocidade escala média, em que a questão pega o percurso total e divide em dois trechos de distâncias iguais, para você calcular a velocidade média total, basta você utilizar a média harmônica. 2 vezes a velocidade do primeiro trecho, vezes a velocidade do segundo trecho, sobre a velocidade do primeiro trecho, mais a velocidade do segundo trecho. Era isso que eu gostaria de demonstrar para vocês. Mas não sai daí, porque falta o segundo caso particular para a velocidade escala média, que é quando a questão pega o percurso total e divide em dois trechos de tempos iguais. Olha só, vamos supor que nesse primeiro trecho aqui, ΔS1, que eu vou chamar de ΔS1, o móvel percorre esse primeiro trecho no intervalo de tempo ΔT. Já o segundo trecho, que seria um ΔS2, ele também percorre no intervalo de tempo ΔT. Então, eu peguei o percurso total, dividi em dois trechos de tempos iguais. Ele percorre o primeiro trecho no intervalo de tempo ΔT e o segundo trecho também no intervalo de tempo ΔT. E aí vamos fazer a mesma coisa. A velocidade média no primeiro trecho seria o ΔS do primeiro trecho sobre o ΔT. Tranquilo? E aí, se eu isolo aqui esse ΔS, o ΔS do primeiro trecho seria a velocidade V1 vezes o ΔT. A mesma coisa eu faço para o segundo trecho. A velocidade média do segundo trecho seria o ΔS2 sobre o ΔT. Conclusão, o ΔS do segundo trecho seria a velocidade média do segundo trecho vezes o ΔT. Então, eu isolei o ΔS do primeiro trecho, isolei o ΔS do segundo trecho. Mas a questão vai pedir para você calcular a velocidade média total. E se eu quero calcular a velocidade média total, o que é que nós fazemos? Nós pegamos o percurso total, que seria o ΔS total, e dividimos pelo tempo total. Beleza? Só que o ΔS total é o ΔS1 mais o ΔS2, ou seja, o deslocamento escalar do primeiro trecho mais o deslocamento escalar do segundo trecho, sobre o tempo total, que seria o ΔT do primeiro trecho mais o ΔT do segundo trecho. ΔT mais ΔT me dá um tempo total de 2 vezes ΔT. Só que o ΔS1, substituindo agora, quem seria o ΔS1? Seria a velocidade do primeiro trecho vezes o ΔT. Quem seria o ΔS2? Seria a velocidade média do segundo trecho vezes o ΔT. Isso tudo sobre 2 vezes ΔT. Aí você pode pensar, o ΔT aparece aqui em cima 2 vezes. Eu posso colocar em evidência. Então, eu posso escrever que a velocidade média total seria igual. Coloco o ΔT em evidência,
fica ΔT, que multiplica V1 mais V2, sobre 2 vezes ΔT. Como o ΔT aparece multiplicando em cima e aparece multiplicando embaixo, eu posso simplificar. Com isso, a velocidade média total seria igual a V1 mais V2 sobre 2. Isso é o que nós chamamos de média aritmética. Beleza, guerreiro? Beleza, guerreira? Então, quando uma questão de velocidade escala média pegar o percurso total e dividir em 2 trechos de tempos iguais, para você calcular a velocidade escala média, basta fazer a média aritmética. Pegar a velocidade do primeiro trecho, soma com a velocidade do segundo trecho e divide por 2. Isso era o que eu queria demonstrar para vocês. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e não esqueça, aqui nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!